Ok, pessoal, então vamos aproveitar aqui que nós trabalhamos na aula anterior as 1000 boundaries, né? Vamos dar uma estudada agora no planar 1000, que é inclusive uma das estratégias que a gente utilizou aqui. Vamos conhecer as configurações dessa operação aqui, tá? Eu vou abrir ela mesmo, tá? Vocês já sabem como criar a operação, é no 1000 planar, e nós temos aqui as opções de faceamento que a gente já utilizou, Face Milling, e eu tenho Face Milling manual, e depois o planar 1000. Tá? Então, esse aqui é o template que a gente vai estar estudando. Tá? Do planar 1000, eu posso gerar o planar profile, né? Posso fazer até mesmo trabalhos como se eu estivesse faceando. A diferença aqui do Face Milling é que ele tem aqueles recursos de a ferramenta sair para fora, né? Para ele poder realmente garantir que fez o faceamento de toda a peça. Mas o planar 1000 é como se fosse o desbaste desse grupo de estratégias aqui, dois eixos e meio, tá? Bom, selecionei o template, tem aqui as definições do programa, da ferramenta, geometria, o método, tá? Então, tudo normal, certo? Nós criamos aqui esse planar 1000, então eu vou editar ele, que nós inclusive já temos ele numa boundary, para a gente conhecer os recursos que ele disponibiliza aqui para nós. Bom, ferramenta, geometria nós já conhecemos. Essa parte do Path Settings aqui é que vai variar bastante, pessoal, tá? E é aqui onde tem os maiores segredos. Cutting Parameters, No Cutting Moves é igual, e Feeding Speeds é igual para todas as estratégias, tá? Poucas coisas vão diferenciar aqui o Cutting Parameters, tá? Poucas coisas que vão se diferenciar, mas abrindo a janela vocês vão encontrar no mínimo 60% a 70% daquilo que vocês já viram em outras aulas, tá? Então, a grande diferença aqui do Planar 1000 é justamente nesse Cut Pattern, o Step Over, que a gente pode definir em outros tipos de Step Over, e dependendo do Cut Pattern, eu tenho diferentes Step Overs e diferentes configurações para serem feitas aqui, tá? Eu vou começar com o Follow Part, que é a mesma coisa que Follow Periphery, ambos são muito semelhantes, tá? Obviamente, o Follow Part é uma estratégia de usinagem por offset, é como se fosse um desbaste, porém ele gera muitos reposicionamentos, tá? Porque ele faz um follow, que ele vai ler a peça e vai ficar dando offsets da forma da peça, mas sem se preocupar com os reposicionamentos. Quando tiver reposicionamento, ele faz. O follow periphery é trabalhar nas periferias, tá? Ele vai procurar as periferias, os caminhos mais curtos para fazer essa usinagem. É só o que diferencia dos dois. Então, na realidade, sempre que você for fazer um desbaste ou utilizar aqui o Planar 1000, dê preferência para utilizar o Follow Periphery, tá? Mas as configurações dos dois são iguais. Então, nós temos aqui a opção do Step Over, ele está o percentual da ferramenta, e aqui, pessoal, é interessante eu mostrar uma coisa para vocês. Eu vou mostrar aqui uma imagenzinha, porque nós temos o constante, o scallop, que é a crista, né, e o percentual da ferramenta. Além desse múltiplo aqui que a gente vai fazendo ele manual, tá? Se eu colocar aqui o percentual da ferramenta e dar um generate, deixa eu até tirar aqui, ó, no geometria, eu não quero aquele 3 aqui não, vou deixar zerado para a gente visualizar. Ó. Olha, então o que ele fez aqui? Ó? Ele pegou e trabalhou o step over, que é o passo lateral aqui, em 50% da ferramenta. Mas esse 50% da ferramenta, pessoal, não é do diâmetro total dela. O 50% que ele utiliza aqui é do diâmetro efetivo da ferramenta, tá? Ó, percentual to flat. A área flat, a área plana da ferramenta. Por que eu estou lembrando isso a vocês? Porque pode acontecer de aqui na ferramenta, não é o caso agora, mas agora ó, a ferramenta é totalmente... Cadê ela? Display. Ela está aqui em cima. Ela é totalmente plana, ó. Mas pode acontecer dessa ferramenta ter um raio de canto, por exemplo, de 1 milímetro. Então, o diâmetro efetivo da ferramenta passou a ser esse diâmetro aqui de dentro, ó, e não mais o diâmetro dela no total, certo? E o percentual da ferramenta trabalha com o diâmetro efetivo. Se aqui não tiver nenhum raio, então o diâmetro efetivo é 10. Se eu colocar aqui um raio de canto de 2,
ele já não é mais, esse diâmetro aqui já não é mais 10, tá? Porque agora ele tem esse raio aqui que toma, né, 2 milímetros de cada lado, ou seja, aqui já tem só 6 milímetros de raio efetivo, tá? E esse percentual vai trabalhar com base, esse percent to flat, ele vai trabalhar com base no diâmetro efetivo da ferramenta, tá? Deixa eu dar um Ctrl Shift F aqui. Onde é que foi parar? Pronto. Então, aqui está. 50%, vamos trocar aqui o diâmetro da ferramenta. Eu vou dizer que nós temos aqui 3 milímetros. Olha só, percebam que ele já deu uma diferencinha aqui, ó, tá? Inclusive, eu precisaria dar mais um passe aqui, porque ele pode deixar uma crista. Eu vou colocar que a ferramenta tem agora 0 de raio de canto. E vou mandar gerar novamente. Pronto, olha só. O número de percurso, né, de caminho de ferramenta é menor, e agora ele é mais parelho, ó, tá? Então, ele trabalha no diâmetro efetivo, isso é importante. E aí, o que eu quero mostrar para vocês, eu gosto dessa ferramentinha aqui, o PaintNet, que eu queria mostrar para vocês é justamente isso, ó. Nós temos ali a opção que vai trabalhar no percent to flat, que é o diâmetro efetivo, ó, diâmetro efetivo da ferramenta. O diâmetro da ferramenta e ele tem o raio e o que sobra para nós aqui do efetivo, tá? A outra opção é o scallop, que é a altura de crista. Então, a altura de crista é exatamente isso aqui, pessoal. Eu tentei demonstrar aqui para vocês, ó. É isso aqui, ó. Quanto que eu quero que fique essa altura, ó, tá? Se eu colocar lá, por exemplo, que essa altura aqui pode ser de 2 centésimos, então o passo lateral, nesse caso aqui, essa altura de crista é para ferramentas ball nose, tá? Então, se eu colocar 2 centésimos, eu estou dizendo que essa altura, essa área aqui, ó, que parece retangular, ou estou conhecendo demais, né? Retangular. Esta área que parece triangular, deixa eu fazer uns risquinhos aqui. Isso aqui, ó. Essa área é a altura de crista. Então, é nela que eu vou permitir que o can deixe 2 centésimos de altura, tá? Então, são duas situações, ó. O percent to flat e o scallop, que aí eu posso definir quanto que eu quero. Então, por exemplo, eu quero uma altura de crista. No caso de fresa de topo, não faz sentido, né? Porque ela é plana. Mas se fosse uma ball nose, aí sim eu poderia dizer que eu quero uma altura de crista de 5 centésimos. Ele vai calcular o passo lateral para que a crista fique no máximo com 5 centésimos, tá? Aí o constante, eu posso definir qual é o passo lateral. Então, por exemplo, a minha ferramenta tem um diâmetro 10. Eu posso dar um passo de 15? Lógico que não, né? Se ela é uma fresa de topo reta, o máximo que eu posso dar aqui de passo lateral é os 10. Mas mesmo assim, os 10 eu ainda corro o risco de deixar umas marquinhas na peça. Então, eu utilizaria, geralmente eu utilizo 80% da ferramenta, tá? Obviamente, se for uma área que vai gerar muito esforço, eu vou reduzindo, lógico, né? Mas eu gosto muito de utilizar aqui o percent to flat justamente porque se eu trocar algum parâmetro na ferramenta, ele recalcula porque é baseado no percentual da ferramenta, tá? Beleza. Então, nós temos aqui, vimos o constante, o scallop e o percent to flat. O múltiplo é uma coisa meio doida, tá? Porque você vai ter que ficar dizendo para o NX como é que você quer que ele calcule esses passes aí. Seriam uns passes adicionais, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que ele vai dar 3 passes de 2 milímetros, vou adicionar, e 2 passes de 0,5. Esse terceiro aqui eu tiro. Pronto, mando gerar. E olha só. O que acontece? Ele deu os 3 passes aqui, ó, de 2 milímetros, ele deu aqui por fora, e depois ele entrou nos passes, que eram para ser 2 passes de 0,5. Porém, o software entende que tem uma área ainda para usinar, e aí ele acaba criando mais percursos de 0,5. Tá? Então, esse é um cuidado. Se eu mudar aqui isso aqui para cima, ó, botar o de 0,5 primeiro e depois o distância 2 milímetros, mando gerar, aí sim ele vai ficar mais coerente, ó, porque aí ele vai ficar com o passe de 0,5 no final aqui nas paredes. Ó. Então, ele usinou tudo aqui dentro com 2 milímetros
e aí vem até chegar nas paredes com um passe de 5 décimos, passo lateral de 5 décimos, tá? Então ficaria mais coerente. Mas é uma forma de trabalhar, né, bem interessante, diga-se de passagem, e eu só tenho que tomar cuidado porque se eu ficar colocando diversas aqui, ele vai sempre adicionar passes, então aí vai ficar complicado, né? E ele calcula, se eu colocar, se no meu caso eu tivesse aqui, ó, 3 passes de, ou um passe apenas de 2 milímetros, tá? Mando gerar novamente, ele calcula o que falta, ó. Tá? Ele nunca vai deixar a usinagem ficar sem remover todo o material, porque ele tem uma boundary selecionada, então ele faz todos eles, certo? Se eu colocar um passe de 2, eu passar isso aqui um passe de 1 e mandar gerar, olha só, ele vai dar vários passes de 1 milímetro, até chegar na borda aqui, ok? Então é uma forma também de trabalhar. Mas essas opções, como eu disse para vocês, elas vão estar disponíveis para algum tipo de cut pattern. Então, se eu colocar agora aqui, ó, por exemplo, o zigue-zague, e entrar aqui no step over, eu tenho constante, scallop, variable, average. Mudou, eu já não tenho mais a opção que nós usamos anteriormente, porém eu tenho o variable average. Qual é a função desse variable aqui? Eu defino para ele um mínimo e um máximo, né? E ele vai trabalhar os passes dentro desse mínimo e máximo. Mas não é assim tão bacana, pessoal, tá? Eu não diria para vocês que isso aqui funciona perfeitamente, porque se ele puder dar o passo máximo, ele vai sempre aplicar o passo lateral máximo. Então, por exemplo, se eu disser para ele que o máximo é 5 e o mínimo é 0,5, ele vai sempre dar 5 milímetros, ó, porque é possível. Ó, tá? Então, lógico, se ele conseguir, se ele não conseguir, se ele for usinar aqui, ó, e ele viu que 5 milímetros não dá, ele divide essa área por valores iguais, tá? Para serem passes iguais aqui, para não precisar dar um pequeno aqui, ó, tá? Aí, por exemplo, pode dar um passe lateral de 4,25, 4,33, entendeu? Mas ele vai calcular para que consiga fazer essa usinagem dentro dessa média que você colocou aqui, do mínimo e do máximo, certo? No Cut Pattern ainda, eu tenho a opção de Profile. E para esse Profile, eu também tenho, se eu colocar aqui, por exemplo, esse Percent to Flat, eu tenho também um Additional Passes. O que é isso aqui? O Profile, pessoal, ele vai fazer uma usinagem de perfil. É só do perfil mesmo. Então, por exemplo, se eu mandar gerar, olha só, ele vai fazer um caminho de ferramenta apenas, tangente àquela boundary que a gente criou. Mas por que tangente? Porque quando nós criamos a boundary, a gente disse que a ferramenta ia ficar do lado de dentro da boundary. Então, o profile, ele cria um único caminho de ferramenta, certo? Que é sobre a boundary, ou então, nesse nosso caso aqui, tangente à boundary. Tá? E o additional passes está aqui justamente para nos auxiliar isso. Por exemplo, eu quero 2 passes adicional. Mando gerar. E olha aí, ó, ele coloca 2 passes adicional. Tá, mas de quanto, Valdir? Quanto que é esse passo aí? Tá aqui, ó, percent of flat diameter. Tá? É de 50%. Se eu colocar aqui 2 passes e colocar 10%, olha só, ele vai colocar 10% da ferramenta e vai faltar área aqui para usinar. Certo? Agora, se eu colocar, por exemplo, 20 passes laterais e mandar gerar, ele vai fazer só os necessários. Tá? Ele não vai fazer 20. Vou colocar aqui 40%. É lógico que ele não vai colocar 20 passes se não tem necessidade, né? Ele calcula a área e verifica qual é, baseado no percentual da ferramenta, quantos passes realmente ele precisa. Né? Ele também não é louco assim de fazer um negócio desse, né? Botar 20 passes ali onde não cabe, certo? Ainda aqui no Planar 1000 nós temos o Cut Levels, que a gente pode clicar, e nós temos as opções que a gente já viu. Pode ser definido pelo usuário, né? Usinagem somente do piso, e descidas críticas, somente de descidas críticas e constante. Tá? Então, são opções que a gente tem para trabalhar aqui, que nós já vimos numa outra aula. Né? Beleza, pessoal. Então, da usinagem de Planar 1000, são essas as opções que a gente tem. O trocoidal é uma opção que é para high speed. Tá? Então, isso aqui, vou colocar 30% e vou mandar gerar. Deixa eu ver aqui qual direitinho que é a mensagem. Trocoidal step.
Ah, legal. Aqui, ó, se a gente entrar, botei trocoidal, mas se eu entrar aqui no Cut Parameters, eu tenho esses parâmetros aqui, ó. E um deles é esse trocoidal step. Isso aqui eu não sei pronunciar, então não vou nem me fazer de louco, né? Mas o que ele está dizendo ali, ó, que é, a gente pode ver na imagem ali, ó, que é o percentual de avanço da ferramenta entre um anel e outro. Porque o trocoidal ele vai fazer a usinagem como se fossem vários círculos, tá, pessoal? Então, ele vai ficar circulando a ferramenta para criar o caminho de ferramenta. E aí, nesse círculo de ferramenta, quando ficar muito pequenininho, ele vai criar esses anéis, como está indicando essa seta verde ali, ó. Então, ele está dizendo que o trocoidal ele pode ser, no máximo, um diâmetro de 60% da ferramenta e, no mínimo, 20% do diâmetro da ferramenta, tá? Que é para cantos menores, ó, exatamente como ele está mostrando ali na seta verde, ó, tá? Ele mostra bem direitinho, ó, o diâmetro máximo e o diâmetro mínimo, certo? Mas, nessa situação aqui do diâmetro máximo e mínimo, ainda existe esse trocoidal step, que é o avanço de um círculo de usinagem, vamos dizer assim, cada uma volta de ferramenta dentro do outro, desses anéis. E esse avanço só pode ser, no máximo, 40%. Então, ou eu mudo aqui, ou eu mudo aqui, que eu vou colocar 40%. E mando gerar. Aí ele faz a usinagem. Olha só. Esses círculos aqui, ó, que a ferramenta vai trabalhar. Ó. Então, quando ela faz esse movimento e ela vem para cá, para seguir no próximo, ó, vem para cá, esse avanço que ela tem que ser igual no percent of diameter, tá? Percent of flat diameter tem que ser igual ao trocoidal step. Igual ou maior, tá? Se eu colocar aqui, ó, 50%, ele faz também. Eu não posso ter é menor. Se eu colocar 20%, aí ele vai dar. Ó. Ele vai dizer que aquele trocoidal step que a gente viu lá, ele tem que ser maior ou igual ao o trocoidal path step over, que é o que a gente está fazendo aqui. Certo? Então, vamos colocar aqui 40%. Beleza, ele calcula. Vamos ver como é que fica esse trocoidal aí para vocês conhecerem essa usinagem. Para quem não conhece, né? Vou botar aqui 8. O IPW... pode dar um update. Ficou muito rápido, né? Vamos diminuir aqui. Dar um reset. Não vou mostrar mais update. Ainda ficou rápido para a gente ver o funcionamento da ferramenta. Eu vou vir aqui para o reply, dar um reset. Reply, que aí a gente consegue diminuir para ver melhor. Vamos ver. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Olha só. É assim que é o trocoidal. Isso aqui é usinagem, é um tipo de usinagem muito bacana. A gente pode utilizar uma profundidade bem grande na ferramenta. Lógico, tem que chamar o representante de ferramenta e comprar ferramentas específicas para o material que você vai usinar. Mas eu já usinei, por exemplo, aço D2, removendo uma altura de usinagem de 20 milímetros, por exemplo, com uma fresa, obviamente, adequada da SCAR. Então, é um tipo de usinagem que permite a gente trabalhar, porque olha só ali, a remoção de material, ela não acontece com todo o diâmetro da ferramenta. Ela acontece por essa circunferência que ele faz aí, ó. Tá? Essas circunferências que ele vai fazendo repetidamente, ele acaba abrindo uma área maior de usinagem e aí o passe lateral pode ser pequeno. Tá? Consequentemente, se o passe lateral é pequeno, o esforço da ferramenta vai ser também pequeno, aí eu posso fazer, consequentemente, uma usinagem profunda, né? Num material mais duro. Mas lógico que tem que haver a compensação. Tem que haver esse cálculo, né? Chamar o fornecedor de ferramenta, dizer para ele qual é o tipo de matéria-prima que você vai usinar. Eu, no meu caso, por exemplo, chamei o representante da SCAR, sei que com o trocoidal eu conseguiria usinar uma profundidade maior, porque quando a gente pega uma matéria-prima muito dura, você tem que reduzir avanço, né? Você tem que trabalhar bem mais lento. Então, com uma estratégia como essa, a gente tem ferramentas aí
boas para usinagem, com uma área de usinagem, né, uma profundidade maior de usinagem, e aí então basta ter uma estratégia que permita fazer esse tipo de usinagem, né? E a trocoidal é uma dessas. A trocoidal é uma maneira bacana de usinar sem esforço de ferramenta. Certo, pessoal? Beleza, então é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.